Pessoal, boa noite. Bora lá falar mais um pouquinho agora sobre os aspectos criminológicos das drogas. Bom, né, desde os tempos mais antigos de que se tem notícia, o homem utilizava drogas psicoativas no seu dia a dia para os mais diversos fins ou propósitos. Aliás, vale a pena ressaltar até uma curiosidade. Quem me conhece sabe que eu gosto disso. O vocábulo droga é de origem persa e significa demônio. Hoje, seu duplo sentido, né, medicamento ou tóxico, vem ao encontro de certas conceituações religiosas de demônio, que, atuando no interior do indivíduo, menos ou mais, inclinam para o bem ou para o mal. Então, as drogas, elas estão presentes nas histórias mais antigas de quase todos os povos do mundo, algumas das quais somente recentes escavações arqueológicas permitiram descobrir. Por exemplo, né, os sumerianos na região lá da antiga Mesopotâmia, rios Tigre e Eufrates, há mais de 5.000 anos, usavam certas drogas que, sob a forma de incensos e beberagens, teriam um condão aí de curar doenças ou até mesmo de elevar seus espíritos ou ainda de atrair a atenção dos seus deuses. É bem sabido também que no Vedantismo os deuses ingeriam o soma, e na civilização grega o manjar divino era conhecido por ambrósia. As civilizações indígenas também não fugiram à regra não. Utilizavam abertamente certas substâncias psicotrópicas. Os astecas cultuavam o peyote, cacto mexicano, mais conhecido hoje por peyote. Falaremos isso já já. De onde se extrai a mescalina. É um poderoso alucinógeno, tá? Os incas se alucinavam com a coca, retirada de um arbusto natural lá dos países andinos, sobretudo do Peru e da Bolívia, e também da floresta amazônica, chamado de eritroxilon coca, ou simplesmente epatu ou epadu na língua dos índios brasileiros. E bom, né, com o passar dos séculos, a evolução da humanidade, o progresso tecnológico, principalmente no campo das pesquisas científicas, com avanços da genética, da biologia, o homem começou a querer sintetizar em laboratório certas drogas, cuja função inicial seria o da cura ou de controle de doenças. É bem verdade que se alcançou um notável progresso para a medicina, é claro. Porém, malefícios enormes também foram desencadeados de forma colateral. Esse progresso ou esse desenvolvimento de ponta, em todos os seus aspectos, revolucionou a vida do homem, sobretudo após os anos 1940 e 1950, quando se sintetizou uma série infindável de fármacos, tá? Dentre as famigeradas anfetaminas, chamada de bolinhas ou moderadores de apetite. As telecomunicações evoluíram com rádio, televisão, os avanços da informática, da rede mundial de computadores, a nossa internet, as viagens espaciais, a robótica, enfim, tudo o que de certa forma propiciou a facilitação da vida, mas por outro lado, encurtou o tempo e o espaço, retirando o ineditismo da vida. Então, não só os eventos dignificantes da natureza humana, mas também aqueles degradantes, pornográficos, que são divulgados no globo terrestre em segundos, incitando, gente, o que é bem pior, uma nova série de eventos maliciosos, permissivos, licenciosos. Então as pessoas se corrompem moral e fisicamente nos 4 cantos do mundo. O uso de drogas, que no passado se reduzia a uma porção nítida da sociedade, pessoal, como por exemplo os marginais, passou a aflorar indistintamente em todos os segmentos, como escolas, universidades, serviços públicos, empresas. Ocorreu uma espécie de globalização de consumo de entorpecentes, tá?
Antes, pessoal, de serem conceituadas as substâncias que determinam a dependência física ou psíquica, é bom conhecer os principais termos utilizados dentro dessa área, tá? O que é tóxico? Tóxico é qualquer substância de origem animal ou vegetal ou mineral que introduzida em quantidade suficiente no organismo vivo produz efeitos maléficos, podendo ocasionar inclusive o óbito, ocasionar a morte. Psicotrópico é toda substância que exerce efeitos sobre a mente, alterando a sua funcionalidade. Toxicomania, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, é um estado de intoxicação periódica ou crônica que é nociva ao indivíduo e à sociedade, que é produzida pelo consumo repetido de uma droga que pode ser natural ou sintética. Dependência ou farmacodependência é um estado psíquico e também, às vezes, físico, causado pela interação entre um organismo vivo e um fármaco. Então, caracteriza-se por modificações comportamentais e outras reações que compreendem um impulso irrefreável para um impulso mesmo, para poder tomar o fármaco em forma contínua ou periódica, a fim de experimentar seus efeitos psíquicos e, às vezes, evitar o mal-estar produzido pela sua privação. A dependência, ela pode ser ou não acompanhada de tolerância e se divide em dependência psíquica, que é a compulsão de consumo, e a dependência física, que são os transtornos físicos e a síndrome da abstinência pela ausência de consumo da droga. Tolerância é a tendência de aumentar paulatinamente a dosagem da droga para obter os mesmos efeitos que tinha-se lá no início. Compulsão é o desejo irrefreável de consumir a droga. Então, nessa abordagem de temáticas sobre drogas, é importante, mesmo que de forma ainda que superficial, conhecer a sua classificação. Então, levando em conta os efeitos que as drogas possuem sobre o sistema nervoso central, são catalogadas em 4 grandes grupos que vale a pena a gente mencionar aqui nesse bloco. Psicoanaléticos são os estimulantes, são as drogas que aceleram o sistema nervoso central, fazendo funcionar mais depressa, causando euforia, prolongando a vigília, a atenção e dando sensação de aceleração da atividade do intelecto. Exemplo, professor, do anfetamina e os anorexígenos. Segundo, psicolépticos são os depressores. São as drogas que deprimem o sistema nervoso central, reduzindo ali a sua motricidade, sedando e diminuindo o raciocínio e as emoções do indivíduo. Inclui-se aí, em relação a isso, inclui-se os barbitúricos e os hipnóticos, os tranquilizantes, os analgésicos. Terceiro deles, psicodislépticos, que são os alucinógenos, são as drogas que distorcem o sistema nervoso central, causam delírios, alucinações como maconha, LSD, a mescalina, que eu já mencionei, o chá do santo daime. E por fim, o panpsicóptrico. São as drogas atuais, usadas como anticonvulsivante, que causa depressão e angústia, pode induzir a dependência física, induzir uma dependência psíquica. Para a criminologia, gente, é importante o estudo das drogas e dos seus reflexos na sociedade e na própria criminalidade. Então, por exemplo, a maconha, a gente bem sabe que a área que causa o psicoativo é o THC, o tetrahidrocannabidiol. Maconha e haxixe, por exemplo, o haxixe é a resina seca das folhas da planta, podem vir em pedras pequenas, ela tem mais nocividade que a maconha, tem mais concentração, tem como sintomas e sinais, não é estimulante do SNC, do sistema nervoso, e também não é depressor. A morfina e os derivados, por exemplo, a heroína é um derivado,
Ambas são opioides e têm efeito anestésico. Podem se dar por injeção. A morfina pode ser por líquido incolor. A heroína ela é 5 vezes mais potente e mais letal que a própria morfina. É em pó branco sintético. Ela causa uma dependência muito rápida, de poucas semanas. A cocaína é um pó branco que pode ser nasal, pode se absorver pela gengiva quando quiser um efeito mais rápido, pode ser por injeção após diluir. Traz para nós como sintomas uma excitação cerebral, então do sistema nervoso central, agitação, euforia, irritabilidade, acelera o coração, pulso, pressão. O sinal mais famoso é a perfuração do septo nasal, né? De aspirar. A morte em indivíduos jovens por parada cardíaca em uso dessa droga ilícita é muito alta. Então, imediatamente lembrem da cocaína quando uma pessoa mais nova do nada vier a óbito. LSC, que é o ácido lérgico, é um produto semissintético que é extraído da egotina do centeio. Ele tem o maior poder alucinógeno da atualidade. Ele pode vir por um tabelete de açúcar ou fragmentos de cartolina com a substância diluída. A ingestão pode se dar de forma oral, né, colocado na língua, causa sintomas como alucinações, reações megalomaníacas, por exemplo, a pessoa passa a achar que pode voar, uma depressão profunda após esse estado de euforia, alucinação, confusão mental grave. O uso está associado ao cometimento de delitos e casos de suicídio a acidente, de acordo com alguns estudos da criminologia e da medicina legal. Também temos o crack e a merla, eles são um subproduto da pasta base da cocaína, pode vir por pedras e usa também cigarro cachimbo com as pedras trituradas. Traz para nós como sintomas, né? Excitação do sistema nervoso central, basicamente o que acontece também com a cocaína. Já no caso da merla, ela tem um odor, ela tem um fedor característico à pele. O nosso metabolismo, ele gera um odor muito ruim e muito forte, tá? A aspiração nasal por fumo, como o crack, também vai possuir os mesmos sinais que o crack. Porém, a merla, ela causa muito mal, mais mal ainda. E temos o oxi, o oxi, que é o refino das folhas de coca oxidadas com outras substâncias. Ela é muito barata, então preocupa muito a saúde pública. Elas são pedras amareladas. Se dá também por aspiração nasal, como se faz no crack, e tem uma altíssima letalidade. E nós temos os medicamentos, que são drogas lícitas, porém utilizadas de formas ilícitas, como os barbitúricos e os benzodiazepínicos. Então, por exemplo, indutores de sono agem no nosso sistema nervoso central, e aí em altas doses elas passam a produzir um efeito neurotóxico, e em baixas doses causam depressão, insônia, pode levar à morte por parada respiratória. Em relação às anfetaminas, o êxtase é um tipo, o MDMA, esse é excitante do sistema nervoso central. Normalmente eles são usados para controlar a obesidade, mas muitas vezes são utilizados para manter uma respectiva pessoa acordada, porque ele agita. Tanto quanto as drogas, o álcool acompanha também a história da humanidade, desde os tempos mais remotos. Hoje em dia, né, a cerveja, o uísque, o vinho, o aguardente, a vodka, enfim, os destilados em geral, são as bebidas dos tempos modernos, sabendo-se que o alcoolismo é um problema antiquíssimo. Desde lá de 1950, a OMS deliberou que o alcoolismo é toda e qualquer forma de absorção de álcool que exceda o consumo alimentar diário, tradicional e comum em cada região, ou que ultrapasse o quadro dos hábitos sociais próprios do conjunto de cada comunidade. Então, no aspecto criminológico, os impulsos do alcoólatra muitas vezes descambam para a prática de delitos contra a vida, a liberdade ou os costumes, quase sempre vitimando aí familiares e amigos mais próximos. No corpo humano, o álcool ele pode agir de várias formas, né? Desde a simples embriaguez eventual até mesmo a psicose alcoólica, que seria um transtorno psicótico induzido pelo álcool. Porém, tais psicoses e tais alterações da saúde, elas devem ser objeto do estudo da medicina legal,
lá da toxicologia médico-legal. Não é um estudo que nós verificaríamos hoje. É bem verdade que a intoxicação alcoólica ela pode apresentar duas fases fundamentais: o alcoolismo agudo e o alcoolismo crônico. Então, a título de ilustração, né, para poder mostrar os malefícios do alcoolismo agudo, perceba que as fases que aquele que ingere o álcool passa a fazer parte são as fases, por exemplo, primeiro do macaco, que é a excitação, a euforia, a pessoa fica muito falante, fica muito feliz. A segunda etapa é o do leão, é a verdadeira fase médico-legal da embriaguez, porque é a fase da confusão, né, e aprofundamento maior da embriaguez. Aqui a gente consegue perceber no indivíduo sinais de irritação, sinais de agressividade. E a terceira etapa que passa é a fase do porco, que seria o sono, a depressão, mal consegue se manter em pé, quase impossível cometer algum delito. Então, além disso, temos fatores endógenos que apontam, né, ser uma certa predisposição hereditária, são as chamadas personalidades toxicofílicas, e temos fatores exógenos que multiplicam. Por exemplo, desagregação do lar e da família, por curiosidade, por modismo, procura de status, contestação de padrões vigentes, falta de religiosidade, desemprego, etc. Né? Alguns exemplos aí. A prevenção ao uso indevido de drogas deve se voltar para o resgate da dignidade humana, que é uma premissa constitucional indeclinável. E trata-se de uma tarefa muito difícil, porque exige uma ação multifacetada no sentido de restabelecer condições de vida social, econômica e também de restaurar valores éticos e morais que defendam a tolerância e o respeito às diferenças culturais, religiosas, políticas. Então, diante desse cenário, os humanistas e os internacionalistas denominam isso de uma melhoria de qualidade de vida, focalizando não o produto, nem o combate às drogas, mas sim o homem como cidadão, titular de direitos fundamentais na ordem jurídica. Ao se optar pela valorização da vida e da qualidade de vida como preceitos básicos para o desenvolvimento de ações preventivas, considera-se que o problema da toxicomania é amplo e não se limita a uma única causa, o que revela a existência de fatores de risco e de fatores de proteção ao uso indivíduo de drogas. Fatores de risco são aqueles que ocorrem antes do uso indevido de drogas e estão associados para nós de forma estatística a um aumento da probabilidade do abuso de drogas. Tais fatores podem expor o indivíduo a risco de agressões. O que se procura aqui é prevenir o uso indevido de drogas com a redução ou eliminação desses fatores. Por exemplo, com fatores legais, inexistência de leis que proíbam o uso de drogas ou a venda de bebidas a menores, disponibilidade das drogas, que é o fácil acesso, fatores econômicos, pobreza, riqueza, desemprego, fatores comunitários, como mudança de residência, violência urbana, fatores familiares, por exemplo, famílias desfeitas, pais que já eram usuários, fatores comportamentais, uso de drogas na infância, fatores escolares, repetência, faltas, violência dentro das escolas, fatores de pressão de grupo, andar com más companhias. Os fatores de proteção são aqueles que tutelam o indivíduo contra fatos e situações que possam agredi-lo física, psíquica ou socialmente, garantindo aí um desenvolvimento saudável. Esses fatores de proteção minimizam ou eliminam as exposições aos fatores de risco. Por exemplo, dinâmica familiar estruturada, a família é o vínculo referencial daquele homem e daquela mulher, diversidade de opção de vida, uma postura ética e moral, respeito aos direitos humanos, estrutura social adequada, com saúde, educação, segurança. A prevenção, gente, ao uso indevido de drogas, a gente
pode muito bem falar sobre isso também ainda nesse bloco. As drogas, elas não elegem as suas vítimas, elas se proliferam como uma pandemia em todos os níveis da sociedade. Elas estão desde, né, no submundo, nos cárceres, quanto nas indústrias, nas escolas, nas universidades, nos bares, danceterias, no meio artístico, enfim. Sabe-se que o usuário, ele é um escravo que se ajoelha para obter a droga. A prevenção ao uso indevido de drogas abrange os aspectos formal e informal. No aspecto formal, a prevenção atinge 3 níveis: primário, secundário e terciário. A ação primária tem o escopo de evitar o uso ilegal de drogas ou reduzir ao máximo a sua incidência, que é a lei como imperativo restaurador em seus aspectos penais e administrativos, educativos, esportivos, enfim. No plano secundário, busca-se a detecção e o tratamento do usuário, cumprimento de pena, assistência médica e terapêutica. E o plano terciário cuida da recuperação ou da reinserção do usuário de drogas com um amplo apoio da sociedade e do Estado, possibilitando de forma verdadeiramente a sua ressocialização. A lei de drogas, né, a nossa lei de drogas, a 11.343 de 2006, ela instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. Além disso, prescreve as medidas para a prevenção ao uso indevido e a reinserção social de usuários e dependentes químicos, fixando aí para nós normas para a repressão e a produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Esse SISNAD, ele tem a finalidade de articular, de integrar, de organizar, de coordenar as atividades relacionadas à prevenção, né? Prevenção do uso indevido, a atenção à reinserção social de usuários e dependentes de drogas, a repressão da produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Já a prevenção informal pretende a adoção de medidas educativas e repressivas, com divulgações, cursos, palestras de esclarecimentos para jovens, ações preventivas em clubes de serviços, criação de programas legais de prevenção, tratamento e reabilitação de dependentes químicos, inserção do problema de drogas na Agenda Brasil, adoção de estatísticas de uso, de aferição de uso de drogas e etc. Essa seria uma prevenção informal. Então, pessoal, nesse cenário da criminologia, no que diz respeito à questão, né, das toxicomanias, temos que ficar muito atentos a esses pontos que eu acabei de trazer. E neste aspecto, a criminologia, ela casa junto com a medicina legal. Tratamos muito aqui sobre medicina legal, inclusive, né, os aspectos relacionados às mais variadas drogas, dentro do possível, de forma bem resumida, claro, mas aí a medicina legal, em conjunto com a criminologia e em conjunto com o direito como um todo, devem aí sempre visualizar, combater esse uso excessivo, o uso, né, de drogas ilícitas e também o uso excessivo de drogas lícitas, porém manejadas de formas ilícitas, como, por exemplo, obtenção de receitas sem passar efetivamente por um médico para que prescreva aquela determinada medicação, tá? Pessoal, obrigada pela atenção de vocês, foi muito bacana debater aqui com vocês um pouco sobre esse mundo diferenciado da criminologia e das drogas, e nos vemos aí no próximo bloco. Até já!